Grávida, fui abusada dentro da casa do meu sogro. E por anos, silenciei minha dor. Mas meu marido descobriu e fez justiça com as próprias mãos. Essa é a minha história. Meu nome é Mafalda. Tenho 74 anos e carrego dentro de mim uma história que silenciei por décadas. Aos 19 anos, me casei com o amor da minha juventude, o Antônio. Um homem simples, mas honesto e trabalhador. Logo engravidei do nosso primeiro filho e, por dificuldades financeiras, fomos morar com os pais dele. Achei que seria temporário, só até juntar um dinheiro e termos nosso cantinho. Mal sabia eu que aquela casa seria o palco dos piores dias da minha vida. O sogro, homem respeitado no bairro, era uma sombra sombria por trás das aparências. No início, ele parecia apenas reservado e sério, mas aos poucos, seus olhares passaram a me incomodar. Eu evitava ficar sozinha na casa, e quando o Antônio saía para o trabalho, eu ficava com o coração apertado. Meu sogro fazia comentários que me deixavam desconfortável, mas como era o pai do meu marido, tentei relevar. Até que um dia, grávida de 4 meses, ele me encurralou na cozinha. Tentou me tocar e disse palavras que ainda ecoam na minha mente. Saí correndo chorando, mas não contei a ninguém, nem mesmo ao Antônio. Senti culpa, vergonha, medo. O sogro era a figura mais respeitada da comunidade, dono de terras e sempre presente nas missas da cidade. Quem acreditaria numa jovem recém-casada, morando de favor, contra um homem assim? Passei a evitar todos os cômodos da casa. Me escondia no quarto e só saía quando era extremamente necessário. A gravidez, que deveria ser um momento de alegria, virou um período de tensão constante. E mesmo com tudo isso, permaneci calada. Não por covardia, mas por medo de destruir a família que eu tanto amava. O tempo foi passando e os abusos começaram a se repetir de formas sutis. Toques indesejados, palavras sujas sussurradas quando ninguém via. Eu me perguntava se estava exagerando, se minha mente me traía. Mas no fundo, eu sabia. Aquilo era real e estava me destruindo por dentro. E o pior, meu próprio marido não desconfiava de nada. Era como viver num pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Até que algo aconteceu e mudou tudo. Naquela manhã, o Antônio saiu cedo para ajudar um vizinho com uma construção. E eu fiquei em casa sozinha com o sogro. Eu já estava com 7 meses de gravidez, sentindo dores, mas ainda cuidava da casa como podia. Enquanto lavava roupas no tanque, ele apareceu atrás de mim. Disse que eu estava ainda mais bonita grávida e tentou me abraçar. Eu me desvencilhei. Disse que não queria papo, mas ele não aceitou. Ele me agarrou à força e disse que mulher precisa saber agradar os homens da casa. Senti uma dor profunda e gritei, o que o assustou e fez com que ele recuasse. Saí correndo para dentro de casa, trancando a porta do quarto enquanto chorava desesperadamente. Meu bebê chutava dentro de mim e eu sentia que meu mundo estava desmoronando. Ali, naquele momento, percebi que não podia mais me calar. Eu não aguentava mais. Peguei um papel e escrevi tudo o que ele havia feito até aquele dia, em detalhes. Guardei debaixo da minha roupa, perto da barriga, como um escudo. Quando Antônio voltou, viu meu rosto destruído pelo choro e me implorou para contar o que estava acontecendo. Eu hesitei, mas então entreguei a ele o bilhete. Ele leu em silêncio, as mãos tremendo, os olhos cheios de lágrimas e raiva. Foi a primeira vez que vi meu marido daquele jeito. Ele me abraçou, chorou comigo e jurou que eu nunca mais passaria por aquilo. Aquela noite dormimos juntos no quarto trancado e no dia seguinte, ele agiu. Ele não confrontou o pai de imediato. Sabia que precisava de provas, de testemunhos, de segurança para mim e para nosso filho. Começou a conversar com vizinhos discretamente. Descobriu que não era a primeira vez que o sogro era acusado de comportamentos estranhos. E então, com a ajuda de um primo que era policial, começou a preparar tudo para fazer justiça. Eu me sentia entre o medo e a esperança. Pela primeira vez, alguém estava ao meu lado. Com a ajuda do primo de Antônio, conseguimos uma escuta escondida para registrar conversas dentro da casa. Era arriscado, mas eu aceitei. Colocaram o aparelho embaixo da cama do quarto, e dias depois, meu sogro voltou a se insinuar. Dessa vez, disse que eu devia me calar e aceitar, que ele era o dono da casa. Tudo ficou gravado. Antônio ouviu tudo com os punhos cerrados e o rosto pálido de ódio. Agora tínhamos provas. Levamos a gravação à delegacia. Foi um processo doloroso. Me senti exposta, mas a policial que me atendeu foi extremamente acolhedora.
Ela me incentivou a seguir. Disse que muitas mulheres desistiam por medo, mas que eu era corajosa. Com o boletim feito e as provas entregues, a justiça começou a se movimentar. O sogro foi chamado para depor e, pela primeira vez, mostrou o rosto de quem sabia que não escaparia ileso. Ainda tentou negar, mas as gravações eram claras. A comunidade ficou dividida. Muitos não queriam acreditar. Outros já suspeitavam, mas tinham medo de falar. Antônio ficou ao meu lado o tempo todo, enfrentando parentes, amigos e vizinhos. Eu estava com 8 meses de gravidez e precisava de repouso, mas a luta não me deixava descansar. O sogro foi afastado da casa por ordem judicial. Finalmente, a sombra que pairava sobre mim começou a se dissipar, mas o trauma ainda me acompanhava a cada passo. Com a chegada do bebê, veio também uma nova luz na minha vida. Tive um parto. Difícil, mas olhei para meu filho e soube que todo o sofrimento não seria em vão. Ele era minha razão para seguir lutando. Meses depois, veio a data do julgamento. Eu estava com um recém-nascido nos braços e o coração disparado. Entrei no fórum sentindo que carregava o peso de todas as mulheres que nunca conseguiram falar. O sogro se apresentou com a mesma arrogância de sempre, negando tudo. Mas as provas, as gravações, os relatos e até testemunhos de antigas empregadas da casa foram decisivos. A máscara caiu diante de todos. Durante o julgamento ouvi coisas duras, inclusive de familiares que diziam que eu queria destruir a imagem da família. Mas também ouvi palavras de apoio de mulheres que se inspiraram em minha coragem. Quando o juiz deu o veredito, senti que a justiça havia sido feita. Meu sogro foi condenado por abuso e constrangimento, e teria que cumprir pena. Não foi o tempo de prisão que mais importou, e sim a quebra do silêncio que ele sempre impôs. A todos, Antônio chorou ao meu lado quando o juiz bateu o martelo. Ele me disse que se orgulhava de mim, que nunca imaginou a força que eu tinha. Foi nesse dia que entendi. Às vezes a verdade não cura de imediato, mas liberta. A comunidade mudou o olhar. Alguns pediram desculpas, outros se afastaram. Mas eu já não precisava mais da aceitação deles. Eu tinha minha paz de volta. E isso, depois de tudo, era o que mais importava. Comecei a me envolver com grupos de apoio a mulheres vítimas de violência. Contava minha história, ajudava outras a criarem coragem para denunciar. Percebi que minha dor podia gerar cura para outras. E assim, a história que começou com lágrimas e medo começou a se transformar em uma missão. A justiça não apaga o passado, mas pode impedir que ele se repita. Depois do julgamento, mudamos de cidade. Antônio conseguiu um emprego em uma pequena madeireira, e eu comecei a cuidar de crianças no bairro, como forma de ajudar e também de me manter ocupada. Criamos nossos filhos com muito amor, mas nunca escondemos deles a verdade. Sempre dissemos que o silêncio, às vezes, é mais perigoso que o grito, e que justiça só existe quando a verdade é exposta, mesmo que doa. Com o tempo, fui convidada para dar palestras em escolas, igrejas e associações. Comecei a escrever minha história em cadernos velhos, até que um dia, uma psicóloga transformou tudo em um pequeno livro artesanal, distribuído gratuitamente. Eu não queria fama, queria impacto. Meu nome se espalhou, e outras mulheres vieram, até mim, buscando coragem. Era como se, juntas, curássemos uma ferida coletiva que há muito precisava ser exposta. Antônio, sempre ao meu lado, dizia que me admirava mais a cada dia. Ele se tornou defensor da causa também. Participava de encontros com outros homens para falar sobre respeito, proteção e empatia. A dor que quase destruiu nossa família agora nos unia mais do que nunca. Cada conversa, cada abraço de alguém que dizia "Você me ajudou a falar", era um tijolo na reconstrução da minha alma. Com 50 anos, fui homenageada pela prefeitura como voz ativa da resistência feminina da cidade. Na cerimônia, ao lado dos meus filhos, chorei. Chorei por tudo que passei, por tudo que enfrentei calada e por tudo que transformei. Aquele momento me mostrou que, mesmo o inferno que vivi, pode gerar luz quando escolhemos não nos calar. Hoje, aos 74 anos, olho para trás e vejo uma história marcada por dor, mas também por muita coragem. Não sou uma heroína, sou uma sobrevivente. Sou a mulher que um dia teve medo até de andar pela própria casa e que agora é chamada para aconselhar outras sobre como recomeçar. A vida me tirou a inocência cedo, mas me deu sabedoria e força para reescrever meu destino. Me tornei avó de 4 netos maravilhosos. Eles sabem da minha história,
Não com detalhes cruéis, mas com a verdade necessária. Quero que cresçam, sabendo que respeito é base, que ninguém deve aceitar o silêncio como resposta quando algo está errado. Ainda hoje tenho pesadelos, confesso. Há dias em que a lembrança do rosto do meu sogro me assombra. Mas aprendi a lidar com isso com terapia, fé e diálogo. Tenho amigas que me escutam, netos que me abraçam e um marido que, mesmo depois de tantos anos, ainda segura minha mão quando eu preciso. Não estou mais sozinha, e isso faz toda a diferença. Costumo dizer que sou como uma árvore. Já fui cortada, ferida, mas minhas raízes são profundas. E mesmo com marcas nos galhos, continuo dando frutos. Se hoje posso compartilhar essa história, é porque escolhi viver, e não apenas sobreviver. E essa escolha é o maior ato de justiça que fiz por mim mesma. Minha história não termina aqui. Ela continua em cada mulher que encontra sua voz, em cada homem que decide ser escudo e não ameaça, em cada família que entende que proteger é mais do que prover. Hoje, mesmo com os cabelos brancos e a voz mais lenta, ainda me emociono ao ver jovens se inspirando na minha jornada. Isso me mostra que tudo valeu a pena. Gravei este vídeo não para ganhar atenção, mas para que minha história toque outras vidas. Se você está assistindo e passou, ou passa por algo parecido, quero te dizer: você não está sozinha. Denuncie, fale, procure apoio. Sua dor não precisa ser eterna. Há caminhos, há ajuda, há esperança. Eu sou prova viva disso. E se um dia eu partir, quero que me lembrem não como vítima, mas como semente de mudança. Que minha voz ecoe como um grito de liberdade para todas as mafaldas que ainda estão em silêncio. Porque quando a dor vira história, ela se transforma em poder. E esse poder pode salvar vidas. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com quem precisa ouvir. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Aqui, cada relato é uma voz que merece ser ouvida. Até a próxima história real.